Olá, pessoal! Cíntia Menegas, para quem ainda não conhece, humanizada como sempre, digital porque se faz necessário. Hoje a nossa aula é efetivamente para falar de negociação. E eu gosto sempre de esclarecer que nem sempre a gente negocia para vender. A gente negocia todos os dias alguma coisa em alguma situação. A propósito, quero começar falando que nos negócios e na vida, você e eu não tem o que merece. A gente tem absolutamente a conquista daquilo que a gente topa negociar ou trocar. Eu vou repetir essa frase porque é em cima dela o encontro que a gente vai ter nesses 15, 20 minutos. Nos negócios e na vida, eu e você e qualquer ser humano, a gente não tem o que a gente merece. A gente conquista, a gente chega a obter aquilo que a gente topa negociar ou trocar. Seja bem-vindo ao Mindset dos Grandes Negociadores. Não é um encontro para a gente discutir vendas, é um encontro para a gente discutir o comportamento da negociação. E para mim, o principal livro que a gente vai citar um pouco mais para frente chama-se Como Chegar ao Sim. Todo esse bate-papo que eu vou ter com vocês agora tá permeando esse livro e outros, que começa explicando que o ser humano ele tem 3 pontos ou 3 eixos de negociação. São eles: o mental, o emocional e o bolso. A gente precisa saber transitar sobre esses 3 eixos, mental, emocional e o bolso, para conseguir negociar algo ou alguma coisa com alguém. Primeira pergunta que eu faço para vocês, que eu também me faço todos os dias: você negociaria com você mesmo? Tópicos. Você é educado a ponto de se olhar no espelho e falar: nossa, eu tratei bem o outro, eu gostaria que o outro tratasse como eu trato? Você é gentil, mas você também é gentil sob pressão? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente tem que se fazer, né? Nesse momento de estresse que a gente está vivendo, a gente tem conseguido ser gentil e educado dentro da nossa própria residência? A gente conhece aquilo que a gente vai negociar, o que a gente vai dar? Porque tem uma técnica para negociar. De novo, né? Negociar não necessariamente é vender. Você demonstra que gosta daquilo que tá dando para a pessoa, ou você costuma negociar só aquilo que não te serve mais, o que não presta? Como é que é isso tudo na sua cabeça? 7 coisas são importantes nesse movimento da negociação. 7 chaves para a gente pensar sobre esse tema. Não vai dar para a gente falar de todas elas, mas uma ou duas a gente vai navegar um pouco mais profundamente, até porque quem quiser um treinamento só de negociação, a gente faz muito mais voltado para o seu business, muito mais voltado para o seu serviço do que qualquer outra coisa. Aqui é realmente um geral, né, dentro dessa mandala. Lembrando que a nossa mandala, ela permeia as competências que eu acredito serem fundamentais para qualquer gestor, para qualquer ser humano que busca autodesenvolvimento. E é claro que dentro desses tópicos que ali estão escritos, existem outros tantos que o mercado vem dando outros nomes, outras caras, mas que falam a mesma coisa, né? Então a gente tem 7 princípios que a gente chama de 7 Cs, 7 Cs da negociação. Primeiro deles, conexão. A gente só negocia, a gente só topa sentar numa mesa, a gente só topa trocar com quem a gente cria conexão. Se a gente não conseguir estabelecer conexão, a gente certamente terá uma dificuldade para negociar. Se você não criar uma conexão com seu filho, dificilmente você vai negociar com ele um horário para chegar em casa, por exemplo. A gente precisa ter clareza de propósito. Por que eu aceito te dar isso ou te vender isso? E você também precisa ter claro até onde você pode ir. Em um dos vídeos anteriores, eu não me lembro exatamente qual competência, uma das coisas que eu disse é que a gente negocia preço, mas a gente não negocia valores. Então, essa clareza de propósito está muito ligado com os valores que a gente possui. As coisas precisam ter congruência. Eu não posso estabelecer uma proposta de R$1.000 e o cliente me pedir um desconto
e eu vendê-la por R$ 400, né? Isso falta congruência. As coisas precisam ter uma criação de valor, então por isso esses 7 Cs: conexão, clareza, congruência e criação de valor. A gente precisa ter uma comunicação muito clara quando negocia algo com alguém. Aliás, as coisas precisam estar claras primeiro pra gente mesmo. Precisa ter uma continuidade, eu quero voltar a negociar com você, eu quero voltar a sentar e bater um papo contigo. E não menos importante, a gente precisa ter um compromisso, antes de tudo, com a amizade. Eu falo isso para todos os meus clientes e quem me conhece, me acompanha, sabe que isso é verdadeiro e genuíno. Eu posso perder o negócio, mas eu não perco a amizade. A não ser daqueles que de fato não querem ser amigos, né? Daqueles que não querem ser amigos, eu também não faço muita questão. Eu queria explorar um pouquinho o processo de comunicação, até porque naquela mandala eu não tenho uma competência exclusiva de comunicação. E aí você vai se perguntar por que ela não é importante? Não, ela é extremamente importante. É que comunicação permeia todas aquelas competências que ali estão. Para tomar decisão eu me comunico, para liderar eu me comunico, para autoconhecimento eu me comunico, para inteligência emocional eu me comunico. Então, comunicação, ela vai ser abordada sempre em um ou outro encontro, e mais especificamente em negociação, eu quero trabalhar 2 tipos de comunicação. A reflexão de que, primeiro, se você se comunica claro, né, se tem clareza na sua comunicação, mas também a reflexão de a sua comunicação é uma comunicação tênis ou uma comunicação frescobol. Eu explico o que isso quer dizer. Comunicação tênis, se a gente pensar no esporte tênis, é sempre um atacando para o outro. E já no frescobol, apesar de ser também uma raquete, o próprio ambiente é diferente, normalmente é uma praia ou um campo, e a gente costuma jogar a bolinha na mão do outro. Então, em negociação, a gente está sempre refletindo sobre esse estilo de comunicação. É uma comunicação frescobol, eu falo de tal forma clara que a pessoa entende, ou eu falo entre linhas de maneira que a pessoa compre ou negocie algo comigo que não esteja muito claro para ela. Dentro desse processo de comunicação, a gente encaixa ainda a sua capacidade de saber ouvir, que é dar a bolinha na sua mão, a percepção, as interpretações que vocês fazem, que nós fazemos, e o quanto a gente esclarece sobre isso. O processo de feedback, já tão falado, o seu grau de assertividade, a sua comunicação não verbal e o seu grau de objetividade. Acho que depois vale a gente fazer um encontro só sobre comunicação, para a gente esclarecer que o feedback é uma ferramenta da comunicação e ele não é usado só no processo de liderança. Feedback é um comportamento geral que a gente precisa dar e saber receber o tempo todo. Dentro desse raciocínio de comunicação ligada à negociação, eu esclareço que a comunicação assertiva, clara, transparente, com valores, melhora as nossas parcerias e aumenta a nossa confiança, e isso constrói mais comunicação. Então, como um ciclo literalmente vicioso, né? Como um ciclo que quanto mais assertiva é a minha comunicação, quanto mais clara ela é, automaticamente mais ela melhora, mais ela lapida as minhas relações e as minhas parcerias, mais confiança a gente cria um no outro e isso constrói mais comunicação. A melhor coisa que a gente tem é quando um cliente, antes de negociar preço ou antes de fazer um briefing da proposta, ele negocia com a gente, por exemplo, o que a gente está disposto a entregar. É diferente de sair tirando o pedido. Essa é uma característica de negociação que antecede uma venda, né? O que dificulta uma negociação, né? Eu acho que alguns pontos são bastante importantes. E claro, o oposto disso é o que seria o que facilita uma negociação. Dificulta uma negociação: desconfiança, agressividade, um certo isolamento, uma certa introspecção, um ego ou um egocentrismo, dificuldades em se expressar, uma certa arrogância, ciúmes, inveja, não deixar outra pessoa crescer,
querer que a pessoa não voe para você poder voar, tudo isso acaba dificultando grandes negociações. E quais são as táticas imprescindíveis, Cíntia? Quais são as táticas de negociação que você não abre mão e que nos treinamentos a gente trabalha o tempo todo, né? A primeira delas é a técnica do rapport. E aqui, se eu pudesse, eu ficaria por horas explicando o que é rapport para vocês, mas de uma forma muito rápida. Rapport é uma palavra do inglês que tem a ver com espelhamento, né? Tem a ver como eu uso as minhas palavras. Uma boa técnica de negociação, aliás, uma boa técnica de empatia, uma boa técnica de amizade, uma boa técnica de tudo, é a gente poder espelhar a palavra do outro, né? Então, por exemplo, a pessoa tá me contando uma coisa, né? Um caso, uma situação na empresa, ou uma situação na sua vida, no processo terapêutico, e aí eu digo a ela, isso é rapport, tá? Então, o que você quer me dizer é isto, né? E aí eu falo para ela o que eu entendi. Isso é rapport, é um rapport que eu preciso usar as mesmas palavras que ela disse para ela se conectar comigo. E não menos importante, isso estabelece um viés de parceria. É claro que rapport é muito mais do que isso que eu tô dizendo para vocês, mas a gente rapporta, né? A gente estabelece rapport com os mesmos gestos. Então, se alguém cruza as mãos, eu cruzo também. O cérebro da pessoa tá entendendo que a gente está sintonizando, porque temos uma coisinha chamada neurônio espelho. Claro que se a pessoa mexe no cabelo e eu sou careca, eu não vou ter como fazer isso, né? Então, a gente estabelece rapport de acordo com o que a gente se sente confortável. Lembra que eu sou defensora de primeiro máscara em mim, primeiro eu me respeito para qualquer técnica, para depois eu conseguir dar alguma coisa ao outro. Mas rapport é uma tática imprescindível de negociação. Todos os grandes negociadores, por isso inclusive que poker se joga de óculos escuro, porque aí eu não consigo acessar parte da sua face e isso dificulta o meu rapport. Outra tática que eu gosto demais e que eu vejo muita gente errar é focar no problema ao invés de focar na solução. Foca em negociar uma solução. Não queira ser a única pessoa que descobriu, que solucionou. Trabalha o seu ego. Lembra que o seu ego dificulta muitas vezes o bom desenvolvimento de uma negociação. Então, sempre que você estiver em uma discussão, sempre que você estiver em uma negociação, sempre que você estiver negociando valores, seja num processo de venda ou não, foca na solução, evita focar no problema. A outra tática que é extremamente importante, quase ela me escapou aqui da cabeça, é a gente conseguir separar a pessoa do problema. Isso é tão difícil nas empresas quanto é difícil na vida pessoal. A gente mistura tudo. E quando a gente mistura, a gente tem mais dificuldade de negociar. Se eu faço o exercício da empatia, eu consigo mais facilmente separar a pessoa do problema. Lembrem sempre, pessoal, que ninguém nós estamos situacionalmente na situação A ou na situação B. Nós estamos situacionalmente vivendo uma coisa ou vivendo outra, tá? Então procure tirar os rótulos. Evite focar nos problemas. Foque na solução e separe o problema da pessoa. A pessoa não a pessoa está. Ninguém sei lá, um exagero, né? Ninguém é ordinário, a pessoa teve uma atitude ordinária, né? E assim sucessivamente, esse é só um exemplo. Não tem jeito para se negociar qualquer coisa, a gente precisa confiar na outra parte. Se não há confiança, um grande amigo chamado Fernando, ele disse que a confiança, né, é o cimento entre duas pessoas cabeçudas, né, ou entre dois tijolos. Ele costuma brincar que, ele disse que aprendeu isso com a avó, né. Se você estiver assistindo, Fê, um beijo, né, em breve eu quero te ver quando tudo isso passar. Então, ele costuma dizer que o cimento, a confiança, né, é o cimento que dá a liga entre dois tijolos. E tudo bem se eu sou cabeçudo, teimoso e você também,
Mas se a gente confia um no outro, a gente tem liga, né? E a gente consegue negociar, nem se for um pouquinho. Também é uma tática a gente conseguir separar as interpretações do fato em si. É sempre importante a gente esquecer as opiniões, os julgamentos e focar no fato. Isso é extremamente difícil, porque requer muito autoconhecimento e muita maturidade. Para a gente dar um passo atrás e olhar o fato sem as nossas interpretações é algo extremamente complexo. Eu teria alguns exemplos aqui para citar para vocês, mas gostaria de citar um bem particular e pesado, inclusive, mas que eu acho que dá para entender um pouco isso, né? Quem me conhece sabe que uma das especialidades que eu tenho é trabalhar com dependência química. E uma vez nós fomos fazer um trabalho na Cracolândia, que fica aqui em São Paulo, ficava, né? Agora a gente já não tem mais a Cracolândia, disseminou, né? E eu nunca me esqueço que uma mãe, né, pegou um pedacinho de... Eu era bem mais jovem, né? A Ana Luísa tinha 2, 3 anos. E aquela mãe sentada ali na rua pegou um pedacinho de crack e colocou na boca da criança, né? E eu, no calor da emoção, né, enfim, na minha falta de empatia, no meu julgamento total, porque eu também erro e muitas vezes, eu recriminei aquela mãe na supervisão, né, depois. E me lembro claramente, né, que a minha supervisora na época, a Heroí, ela foi muito humana e me disse assim: Cíntia, o que você teria negociado com aquele bebê, né? Qual repertório você teria? Eu não quero aqui entrar em detalhes se tá certo, se tá errado. Eu quero só trazer esse exemplo para dizer o quanto que a gente precisa olhar o fato sem as nossas interpretações. Porque em atendimento àquela mãe, uma das coisas que ela me disse é que ela estava muito triste por estar fazendo aquilo, mas era o único jeito da filha dela não morrer de fome, porque ela não tinha leite para dar, né? E isso choca, né? Porque esbarra os nossos valores, esbarra no que a gente pensa, e eu acho que essas histórias faz a gente pensar o que a gente está disposto a negociar ou não. Relacionamento se estabelece não é com opinião contra opinião. Relacionamento se estabelece quando uma opinião é dada em cima de um fato e a gente pode discutir sobre isso. Também é verdadeiro que se eu tiver sentimento de um lado e sentimento do outro, o máximo que eu vou ter é ressentimento. Mas puxa, se eu tiver sentimento de um lado e tiver um fato de outro, a gente vai poder, no mínimo, ter uma satisfação atendida. E por aí eu ficaria discutindo com vocês. Sempre que eu puder e sempre que nós pudermos, na verdade, termos fato de um lado e fato de outro, a gente vai ter uma relação mais objetiva, negociações mais claras. Quando você, em uma mesa de negociação ou em uma situação, não tiver mais ação diante daquilo, né? Devolve a pergunta para a pessoa e diz assim: o que você faria no meu lugar? Você tá dizendo que tá difícil o que eu tô falando, que você não concorda? O que você faria no meu lugar? Então, devolve para a pessoa, né? Esse é um jeito de fazer rapport, entre aspas, e ajudar a pessoa a colocar-se no seu lugar. Para mim, talvez a tática mais importante em negociação é não queira sempre estar certo, deixa o seu ego um pouco de lado, porque como diz Milor Fernandes, né, e eu gosto muito desse pensamento dele, quem sabe tudo é porque ainda anda muito mal informado, não tem como a gente saber tudo. Então, de ontem para hoje, muita coisa já aconteceu. Bom, depois dessa pandemia, eu acho que os exemplos se tornaram muito mais claros para todos nós humanos, né? Não queira saber tudo, né? Deixa a outra pessoa trazer um pouco do conhecimento dela também. E para fechar esse raciocínio todo com vocês, né? Qual que é a técnica que eu utilizo, né? Qual que é a forma que eu gosto de negociar, né? Eu adoto uma metodologia que chama modelo PIN. PIN significa posição, interesse e moeda de troca. Então, qual é a minha posição? Por que eu tô nessa posição? Estando nessa posição, qual é o meu interesse? Qual é a moeda de troca que eu tô disponível a trocar? E o oposto é verdadeiro.
qual a posição que a pessoa está adotando, qual é o interesse que a pessoa tem e, não menos importante, qual é a moeda de troca que ela vai me dar. Esse modelo PIN tá permeando o conceito que está naquele livro Como Chegar ao Sim, que significa dizer que as relações precisam ser sempre ganha-ganha. Se as relações forem eu perco e você ganha, você vai estar sempre na vantagem. O oposto é verdadeiro. Se sempre eu tô ganhando e você perde, eu tô na vantagem e você sempre vai se sentir inferior. Então o modelo PIN nos ajuda a entender qual é a nossa posição, porque a gente tem um interesse, e qual é a moeda de troca. Talvez eu dê exemplos para vocês, mas, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em dar um treinamento degustação para um cliente. Então, eu estou adotando uma posição de parceria. Qual que é o meu interesse? Às vezes é ter o nome daquele cliente no meu portfólio. Qual é a minha moeda de troca? Eu faço uma degustação. Eu vou fazer isso sempre pro resto da vida? Não, né? Aliás, a propósito, isso está acontecendo muito no mundo online. A gente está fazendo um monte de coisa gratuita e eu não sei o quanto eu concordo com isso, né? Porque o online dá um trabalho gigantesco pra gente. Então eu estabeleci alguns limites dentro do meu PIN. Eu faço um por mês, o cliente que sair na frente pedindo, eu topo fazer. Os demais eu preciso cobrar, porque eu também preciso sobreviver, porque eu tenho uma outra moeda de troca, porque eu dou muito pro meu cliente dentro desse processo do interesse que eu tenho e da posição que eu adoto. Eu quero então aqui fechar com vocês dizendo que 5 são os erros fatais de uma negociação. E esses erros, desculpem, eu fui colocar o apoiador ali. Esses erros precisam parar de existir em qualquer relacionamento, principalmente em uma situação de negociação. Primeiro erro, a sua antipatia. Ninguém precisa ir com a cara de ninguém. Não fui com a cara dele. Você vai trabalhar na tua terapia. Você não precisa ir com a cara de ninguém, porque todo mundo tem a sua para ir. E aliás, quanto mais autêntico você for, mais as pessoas gostam. Respeita o outro, coloque-se no lugar dele, faça o exercício de empatia. Então, nada de antipatia. 2. Não tem mais espaço para alguém agir fora daquilo que o cliente precisa. O maior absurdo que eu vi foi, nesse momento, tudo que era consultoria, amigo meu, absurdo sobre a minha ótica, tá? Oferecendo. Calma, gente, calma. Os RHs, os nossos clientes estão com outras demandas nesse momento, que também precisam ser sanadas, além dos nossos produtos que precisam ser vendidos. Cuidado para você não adotar clichês que não são seus, valores que você não concorda. E acho que o mais importante, cuidado para você não falar coisas que você mesmo não pratica. Não tem espaço para quem não tem conhecimento. Ontem mesmo eu fiz um story dizendo que tem muita gente que lê livro, faz resumo e acha que tá pronto para dar curso. Não é assim, galera. Tem muito preparo pra gente estar aqui, tem anos de casinha e nesse mundo online, então eu tô começando ontem, né? Tem 3 meses, quem tá me acompanhando sabe disso. E para fechar, eu acho que numa negociação a gente tem que tomar muito cuidado para não invadir o espaço. Como eu disse para vocês, para mim negociação é uma competência da vida, é uma competência de autoconhecimento. Porque não adianta ser simpático com o presidente de uma empresa se eu não sou simpático com o meu porteiro. Não adianta eu tratar bem quem paga, mas tratar mal quem me serve. Então, para mim, não tem espaço para antipatia, né? Eu tenho todo o direito de não gostar de você, mas eu não tenho direito jamais de te desrespeitar. Negociação, então, é mais um vídeo feito aí para vocês da nossa mandala. A mandala tá chegando ao fim, também porque vocês não me aguentam mais, né? Mas tá chegando ao fim. E se esse tema for algo que te interessa e você quiser então ampliar para negociações criativas, os principais tópicos de negociação, eu estou inteiramente à disposição. Lembre-se que negociar nem sempre tem a ver com vendas. Negociação tem muito mais a ver com resolução de conflitos, porque é uma tática de se resolver conflito, e a gente precisa negociar colocando a máscara primeiro na gente. A gente precisa olhar os nossos valores, qual é a comunicação que a gente adota e, não menos importante,
o que a gente está disposto a abrir mão. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é de acordo com o que a gente aceita negociar ou trocar. Beijo grande, até a próxima semana, espero ver vocês.